à Sandra Barros Simões, à Cristina Candeias e às outras pessoas da organização terem proporcionado este encontro que estamos aqui a realizar, e agradecer também a todos os participantes, seja como oradores, seja como espectadores e certamente também participantes invisivelmente, pois de facto sabemos como as almas se comunicam e uma assistência tem sempre o seu papel a desempenhar no que se consegue invocar, pois cada comunicação é sempre uma recriação num tempo e espaço limitado, mas de acordo com todo um conjunto de energias que estão dentro de nós e que estão fora de nós e que nós usufruímos, e portanto é com muita gratidão que eu quero também agradecer à tradição espiritual portuguesa por nos ter feito congregar nestes dias tão simbólicos como são dia 31 de outubro e o primeiro dia de novembro, Samaín, festa céltica, que é uma das raízes da tradição portuguesa e da tradição espiritual portuguesa, muito importante, que ficou em muitos vestígios e que está ligada com o priscilianismo, está ligada com realmente todo um culto dos 4 elementos, das estações do ano, das festividades e das romarias, e portanto faz parte realmente da identidade portuguesa. A identidade portuguesa é de facto um mistério bastante grande em que estamos todos envolvidos, e eu também quero agradecer a possibilidade de ter nascido em Portugal e ter, de alguma forma, ter trabalhado um pouco na sua investigação e clarificação. Em 88 publiquei este livro, A Grande Alma Portuguesa, em que publiquei pela primeira vez uma carta do Fernando Pessoa dirigida ao conde Hermann Kaiserling, que tinha vindo cá a Portugal e tinha feito uma análise psicológica bastante superficial. E, portanto, a pessoa escreveu-lhe uma carta que assinou apenas com as iniciais OS e que, ainda que tivesse sido escrita em máquina, não foi publicada por ninguém porque não conseguiram perceber que era uma carta de Fernando Pessoa. Eu publiquei-a com uma série de comentários, entre os comentários que eu publiquei em 88 não serão os mesmos que eu faria hoje, e, portanto, isto está à espera de uma segunda reedição, tanto mais que na altura não havia computadores e o trabalho tem que ser de novo passado para a máquina de computador para se reeditar a segunda edição. Em 98, 10 anos depois, e portanto eu trabalho mais no 8, ainda que o 8 possa ter essas relações também, e este livro que foi para comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses à Índia. Um ponto realmente marcante na tradição espiritual portuguesa, porque de facto muitas das buscas que existiam e muito do sentido providencialista que foi atribuído a Portugal apontava para essa ligação com o Ganges. E assim, eu como tive esse privilégio de ir 2 vezes por terra até à Índia e ter vivido há 2 anos e meio e ter comungado dessas tradições e ter sido iniciado por várias linhas de espiritualidade, publiquei então este livro com, para cada dia do ano, várias historiazinhas pequeninas desse encontro entre o Oriente e o Ocidente. E certamente que terei sido das primeiras pessoas a apontar muitas efemérides de pessoas orientais que tiveram alguma ligação com Portugal ou com o Ocidente ou que foram bastante importantes. Eu estou a fazer esta pequena propaganda ao livro, que não é, de facto, o livro está na Minerva, eu não tenho relações com ela, já fui diretor de Borda d'Água, mas depois saí de lá e não tenho grandes relações, mas porque de facto este 31 de outubro e 1 de novembro ficaram aqui marcados, e eu vou ler um pouco, porque são para cada dia do ano, estão algumas coisas, mas curiosamente no dia 31 de ontem nasceu em 1391 o rei Dom Duarte. E como se falou aqui tanto de saudade, fica bem saber-se que houve realmente um ser da tradição espiritual portuguesa que nasceu
em 1391, portanto há mais de 500 anos, e que nós estamos aqui, de certa forma, a continuar a celebrar. E este é um dos eixos fundamentais que eu gostaria de referir aqui, que é a existência de uma tradição espiritual portuguesa e de uma ordem espiritual portuguesa, com seres que, ainda que tendo morrido, como foi escrito e já foi citado, se vão da lei da morte libertando. Seres que adquiriram a consciência espiritual e que podem funcionar dos planos invisíveis e que nos podem inspirar e guiar e que também podem receber as nossas energias e forças e clarificações na vida em que estamos a viver numa época diferente. Daí que o título da minha comunicação tenha sido a tradição espiritual portuguesa e a dinâmica dos seus psicomorfismos. O que é que eu quis referir com isto? Quis referir que, ao longo destes séculos, foram gerados uma série de psicomorfismos, uma série de formas de pensamento que tornaram-se simbólicas ou que vinham de captações de símbolos e que geraram certos tipos de campos de força e que foram sendo trabalhados na arte, na literatura, na vida das pessoas e que chegam até aos nossos dias e que nos interpelam também para ver como é que nós, nos nossos dias, podemos dar uma continuidade e uma atualidade ao que muitas vezes se tornou um mero mito ou um mero símbolo, quando estamos numa época em que cada vez mais importante é a vivência real, a vivência interior e a prática exterior. E foi nesse sentido que eu fiz esta escolha do título e, como se calculam, o tema é vasto, eu irei falar dos que sentir que falarei, mas vou ler um bocadinho mais desta zona do Dom Duarte. Em 1391 nasce o rei Dom Duarte, o primeiro rei luso a reunir uma biblioteca razoável, onde se incluíam os livros de alquimia e da arte da Mária de Raimundo Ludo. Filósofo, escreveu o Tratado Moral Leal ao Conselheiro, foi sensível ao corretor da saudade e por partir, algumas vezes vem, citação dele, e por partir, algumas vezes vem tal saudade que faz suspirar e suspirar como se fosse nojo. Nojo, no sentido realmente de tristeza, de quase. O que pode recuar até à reminiscência do estado original, como querem os filósofos da saudade. Tomou como empresa uma lança em que estava enroscada uma cobra na forma do caduceu, com o mote loco tempore, o aqui e agora da autoconsciência. Começou a reinar em 1483, apoiando a expansão marítima e africana, as incapacidades de libertar o irmão, Dom Fernando, do cativeiro, vai consumi-lo implacavelmente. Há outras efemérides, desde 31, que foi o dia de ontem, nomeadamente o começo da Reforma, foi também passado ontem, quando Lutero afixa nas portas da igreja de Wittenberg, em 1517, as suas 95 teses de crítica às doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana, iniciando a cisão protestante. Roma reage e, à secura da reforma protestante, opor-se-á o exacerbamento da contra-reforma com a Inquisição, os jesuítas, a censura. Defendida a unidade cristã, os nacionalismos mercantis emergem triunfantes e os países do norte e do sul da Europa enfrentar-se-ão o tempo suficiente para alterar por completo o relativo controle ibérico do mundo. E depois, aqui temos já uma linha importante também em relação ao que nos passa, porque esta reflexão nossa, em que nós estamos aqui todos a fazer, uma reflexão sobre a identidade de Portugal e a nossa posição enquanto portugueses, em como seres que estão no caminho espiritual e, ao mesmo tempo, como seres políticos e sociais, implica, de facto, uma visão que é também do mundo, da Europa, do estado atual e espero que, além das pequenas perguntas que foram colocadas agora pelo Luís Resina no fim, o Paulo Borges, que é uma pessoa que está com um dinamismo maior nessa linha, possa também acrescentar alguns aspectos. Mas, de facto, essa luta entre o
protestantismo e o cristianismo, com aspectos negativos tanto de um lado como do outro, de certa forma ainda se exerce um pouco, e nós assistimos hoje com a situação de uma relativa opressão da zona da Alemanha e das políticas da austeridade sobre uma zona da Grécia e de Portugal. E, portanto, conseguirmos clarificar, de facto, qual é a alma europeia, qual é o paradigma europeu que nós devemos viver, é um desafio, certamente, que está para nós e que a contribuição de grupos de convergência de pessoas ligadas com a cultura, com a espiritualidade, será certamente importante. E é isso que tem faltado ao longo dos séculos, é essa unidade convergente de almas. Algo que não faltou tanto na época dos descobrimentos. Como sabem, e o próprio Dom Duarte tem uma definição do que era uma milícia. Uma milícia era um grupo de leais cavaleiros que realmente lutavam por um objetivo comum. E esse tipo de unidade nós encontramos muito pouco. Encontramos, sobretudo, a um nível em que já não é uma unidade sectária, mas é uma unidade em que vai apelar ao tal nível do Espírito Santo. O que é este psicomorfismo muito importante e que tinha um ponto, um símbolo marcante na tradição ocidental? A mesa redonda, a tábua redonda. A tábua redonda e a emergência do Santo Grau. O que está por trás deste psicomorfismo importantíssimo do Ocidente e de Portugal? Este psicomorfismo que temos que nós, hoje em dia, também tentar vivenciar, implica o quê? Implica que, na nossa psique, nós começamos a valorizar cada vez mais o alcançar, o estar em ligação com a verdade. Estamos numa procura da verdade. A nossa vida, o nosso próprio cérebro, os nossos próprios neurônios começam a estar organizados numa constante busca da verdade. E para isto, uma pessoa tem que, de facto, fazer uma certa luta. E, em termos coletivos, pois se uma pessoa quer ter efeitos, isto implica a tal milícia, implica a tal união de esforços. Porque, como sabemos, existem muitas forças de dispersão. Há muitas forças contra a identidade portuguesa. Há muitas forças contra a identidade espiritual. E o trabalho da tradição espiritual portuguesa, de certa forma, é uma assunção de uma realidade espiritual que está em cada um de nós e que é comungada também nos outros seres. E então temos aqui uma explicação do Espírito Santo. O Espírito Santo, na sua base original e mais profunda e íntima, é um espírito de cada um de nós. Portanto, o espírito de cada um de nós é um espírito potencialmente santo e, na sua essência, santo. O problema é que nós temos muito pouco ligação com o espírito. Temos muito pouca ligação com o espírito. Há uma confusão muito grande também entre corpo, alma e espírito. Portanto, geralmente, alma e espírito acabam por ser o mesmo. Daí que eu, o último livro que publiquei, chama-se Alma ao Espírito, onde, através de 33 ensaios, eu tento aproximar-me e trabalhar um pouco como podemos harmonizar mais a alma para ligar com o espírito. Estão lá algum tipo de experiências interiores ou de leve. É sempre muito complexo uma pessoa falar das suas experiências interiores, mas em termos de grupos que estão num caminho espiritual e procura, é evidente que nós devemos falar e assumir mais a importância de uma prática e de um despertar interior, do tal fogo, do tal olho espiritual, do tal coração espiritual, do tal corpo ígneo. Tudo isso são realidades que podem ser vivenciadas e sentidas e vistas facilmente se as pessoas meditam com alguma regularidade.
uma regularidade que não implica sequer que uma pessoa tenha que meditar com grandes aspectos pré-concebidos, com grandes programas. Trata-se apenas de uma pessoa sentar e invocar a tradição. Neste caso, pode ser a tradição espiritual portuguesa, pode ser o anjo, pode ser o arcanjo, pode ser a divindade, pode ser os nossos antepassados. Todas estas são linhas psicomórficas que estão ativas e que funcionam e que existem e que nós recebemos comunicação, recebemos orientação e mesmo podemos participar e fazer evoluir alguns desses seres que já trabalharam e que atingiram certos planos, mas ainda estão a avançar. E neste aspecto que eu falei e que estamos a falar aqui concretamente, a construção da tábua redonda, a emergência do grau entre nós, não é? Tem um aspecto exterior, aspecto em que realmente as nossas auras e as nossas energias não estão a divergir nem a entrar em conflitos egóicos, mas estão todas convergentes, criar um cálice para a verdade, para o conhecimento, para a invocação do que estivermos a fazer. E basicamente aqui estaremos todos a fazer a invocação da tradição espiritual portuguesa e da sua essência. A essência, quem é a essência de Portugal? A famosa mistério da identidade de Portugal. Quando é que nasceu? 1128, 1143. Pois são grandes mistérios. Eu já medito há muitos anos nestes aspectos. Tive algumas experiências. E de facto, acho que todos nós devemos praticar e descobrir por si próprios. E perceber que existe, de facto, um arcanjo de Portugal. Existe uma entidade. Existe uma entidade que, na maior parte dos casos, não se apresenta com uma forma. Pode se apresentar apenas como linhas de força ou como certo tipo de energias e colorações, mas que também assume uma face. Também assume uma face. E esse aspecto é um aspecto importante porque, como nós sabemos, nós temos também uma ligação com o nosso anjo de guarda e temos também com esse ser no qual, como aqui já foi referido, como outra pessoa, seja como Portugal, seja como anjo, somos pontos de luz. Somos pontos de luz e estamos aqui a tentar intensificar o ponto de luz. O ponto de luz é a identificação de nós próprios enquanto espíritos, enquanto centelhas de origem divina que estão encarnadas no corpo e numa alma a desenvolver um corpo espiritual, a talhar o corpo espiritual. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer e estamos a tentar juntar esforços para perceber quais são as melhores geometrias, quais são os melhores ritmos, quais são os melhores mantras, quais são as melhores configurações no tempo e no espaço para ser proporcionada uma clarificação maior dentro de nós, ou mesmo à nossa volta, deste tipo de consciência, deste tipo de realidade, que é a realidade do espírito e do mundo espiritual. Tradição espiritual portuguesa, então, quando fala na demanda do grau, quando houve um José de Arimateia também, um romance que esteve na biblioteca e que desapareceu nas bibliotecas medievais, houve um Merlin também. Portanto, há aqui, de facto, uma tradição de uma busca através de uma comunhão com a natureza, e esse aspecto da comunhão com a natureza leva-nos para a assunção do que a Rosa Pedro já falou, da existência de uma linha forte de sacralidade do amor, de sacralidade do ser feminino, a natureza animada, e esses aspectos são importantes de nós conseguirmos desenvolver mais. Compreendermos que o ser humano tem a polaridade masculina e feminina, o ser humano está em constante interação a este nível, e no amor que existe entre estas duas polaridades pode-se sentir e realizar a unidade, pode-se sentir e realizar o andrógeno, pode-se realmente fazer reverdecer a árvore seca do intelectualismo,
a árvore seca do egoísmo. E então, de facto, essa tradição é bastante forte em Portugal. O amor à natureza, o amor à família, em comparação com as cantigas provençais, que eram as cantigas do amor, aqui em Portugal desenvolveu-se, em exclusiva, as cantigas de amigo, Lário de Flor, Verde de Pino, etc. Todo esse tipo de dinâmica de conjunção do yin e do yang é realmente um aspecto a trabalhar. Aliás, a Rosa Pereira tocou ao de leve neste aspecto, a necessidade de se assumir mais, na mulher assumir mais o seu aspecto de sacerdotisa. Eu diria mesmo Deus, a mulher, na sua plenitude e vista pelos olhos do amor, é uma revelação divina, é uma deusa, não é? E se essa consciência for mais assumida como uma educação normal, como uma visão normal, nós saímos da visão corporal e da visão intelectual, cultural, católica e machista, e vamos começar a clarificar para que o nosso olho espiritual possa, então, ver e o próprio olho físico conseguir descobrir, recriar a condição potencial divina que nós temos dentro de nós. Então, o que é o grau, de certa forma? Sem ir tanto para o excesso já de feminismo das Marias Madalenas como as gestoras da tradição de Jesus em termos de filhos até, não é? Vamos considerar o grau como a forma receptiva, a forma basicamente do coração que está dentro de nós. O grau é um coração que é um coração coletivo, quando os cavaleiros se reúnem e estão todos numa aspiração à luz, à verdade, ao amor, a energia divina desce e então cada ser vê os pratos da abundância, as preciosidades da terra. E é este aspecto do cálice que satisfaz que de facto nos falta a nós. Nós não conseguimos entrar 10% ou 20% do que deveríamos entrar mais no coração. Eu próprio confesso que também não consigo muito, mas pronto, já tive alguns momentos de visão e de maravilhamento com o que é, seja com o oceano de energia cósmica, seja com todo o tipo de filigranas e de formas fabulosas que existem no coração, seja a sua irradiação de amor, que nós podemos estar completamente partidos com as dores, e se esse nível aflora dentro de nós, nós sentimos essa força. É claro que depois, quando saímos do estado, as dores poderão voltar, ou voltam geralmente, mas há a experiência. E, portanto, esta dimensão de um coração espiritual, no centro do peito, os portadores do grau, são os seres que realmente comungam desta tradição espiritual dos cavaleiros, das cavaleiras, dos seres que conseguiram erguer o cálice do seu coração ao amor divino, ao amor cósmico, e o irradiaram. E conseguiram comungar de momentos de universalidade. É interessante fazermos uma ligação. Eu recentemente estive na Pérsia, convidaram-me para ir lá fazer umas conferências sobre os místicos Sahdi e Hafez, e também sobre os místicos portugueses, os místicos islâmicos cá. Eu falei mais até da zona da Akbar. Como sabem, Akbar era o homem da corte mogol que convidou os portugueses para participarem numa série de reuniões na Ikadana, que era a casa da adoração, onde houve um primeiro momento de grande fusão interreligioso, em que discutiram todos, e os padres por vezes até triunfavam, e os ulamas islâmicos, os mais ortodoxos, ficavam todos ofendidos, de tal forma que o próprio Akbar, a certa altura, fundou uma religião Din Ilahi, uma religião universalista, que infelizmente não teve grande continuidade, sobretudo porque o seu neto, que foi quem continuou mais isso, filho do construtor do Taj Mahal, do Shah Jahan, chamado Dara Shikoh, acabou por ser morto pelo seu irmão mais novo, Aurangzeb, que representava a linha mais fanática. Mas esta tradição persa, que influenciou bastante esta corte mogol e que os portugueses comungaram também, é uma tradição que tem muito a ver connosco, na medida em que alguns das suas forças
e psicomorfismos também estão presentes dentro de nós, na nossa tradição. E um dos quais é este próprio Cálice de Santo Grau. O Cálice de Santo Grau tem várias fontes, tem as fontes celtas, tem as fontes ocidentais, mas também tem uma fonte persa, em que ele representa a taça do mundo, em Jami. Taça do mundo, que o rei que contempla nessa taça consegue ter uma percepção dos segredos, das partes ocultas. Portanto, no fundo, o que é que significa esta capacidade do coração ver, de sentir? É, de facto, a emergência no espelho da alma pacificada, calma, da osmose do espírito, ou que nós podemos chamar hoje em dia o acesso ao campo unificado de consciência e de energia e de informação que liga todos os seres. Este aspecto prende-se, então, com outra linha também psicomórfica importante, que foi, assim como nós, nos descobrimentos, tivemos homens de uma craveira, de um Garcia Dorta, de Dom João de Castro, que foram Dom Pedro Nunes, para citar os três mais importantes, com obras de um valor incalculável, seja na botânica, seja na matemática, seja na geografia. Nós, hoje em dia, também temos uma obrigação e uma capacidade de continuarmos este tipo de descobrimentos. Este tipo de descobrimentos a todos os níveis, e um dos níveis que nos interessa particularmente é este que nós temos alguns portugueses, até o Damásio, por exemplo, está a trabalhar um bocado, ainda com limitações de não querer aceitar ainda uma dimensão mais espiritual. Mas para todos nós que estão aqui e que são, a maior parte das pessoas fazem algum tipo de prática espiritual, é muito importante estar a par do que é que alguns destes físicos quânticos e neurocientistas estão a fazer de ligações, cartografias da constituição do universo e das ligações possíveis entre a grande informação e o macrocosmos e o microcosmos. Vamos lembrar, por exemplo, da teoria das cordas, que é uma das teorias que está mais, hoje em dia, a ser assumida cientificamente, e como esse tipo de movimento e de turbulência e de energia nós, ao tempo dos descobrimentos, lá encontramos, no monumento de Tomar, um dos tais monumentos, lá temos as cordas entrançadas e todo esse tipo de simbolismo. Vimos também os laços de amor, os sinais da iniciação, que nós encontramos no claustro de Jerónimos, marcados também, e que são, de facto, sinais de ligações subtis. Isto é um dos outros trabalhos muito importantes, e que nós podemos ter consciência ou não, mas de facto todos nós temos dezenas, centenas de fios que saem de nós próprios e que nos ligam com seres, com energias, e que é importante nós trabalharmos algumas dessas tradições. Pedro, mais 10 minutos. Está a ser muito breve a minha conferência. Qual é o tipo de censura, diga-me lá? Só tenho mais 10 minutos ou 15, veja lá. Nós fizemos sempre isso, mas depois damos 20, percebe? Eu vi algumas bastante mesmo, mas não. Desejamos, vou partilhar o que puder. Mas então temos este nível da comunhão com um corpo místico que é constituído por todos os nossos antepassados, todos os mestres da tradição espiritual portuguesa, e esse aspecto nunca é demais.